Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no Ar. Hoje vamos conversar com a doutora Denila Vanessa Aiello, especialista em gastroenterologia e hepatologia. Hepatologia é uma subespecialidade da gastroenterologia que visa diagnosticar, prevenir, tratar das doenças deste órgão tão importante para o ser humano, que é o fígado. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Gil. Doutora, hepatologia, do que se trata a hepatologia de uma forma geral? Hepatologia é o estudo do fígado, né? Das doenças, né? Das doenças do fígado, é o estudo do fígado, do funcionamento dele, das tantas coisas que o fígado promove pra gente, que tão importante que ele é, né? E o fígado é um órgão que também tem muitas doenças, tem muitas síndromes, tem muitas complicações. Por isso que hoje em dia se estuda muito sobre o fígado, né? Ele está relacionado a muitas outras doenças ou correlacionado a outras doenças em outros órgãos, por exemplo. Doutora, o paciente que lhe procura, ou a paciente, ele vem indicado por algum especialista ou por um clínico geral? Muitas das vezes por um clínico geral, que são pacientes que fazem exames de rotina, né? A maioria assintomático, porque muitos pacientes que têm problema no fígado não têm sintomas, são poucos os sintomas que o fígado aparece. Então, o clínico, ao fazer um exame de rotina, verifica que as enzimas do fígado estão alteradas, ou faz um ultrassom, verifica que a imagem no ultrassom está alterada, e daí encaminha para o especialista para se investigar o motivo, a causa, para a gente poder tratar. De uma forma geral, o paciente com problema do fígado, a icterícia forte, o amarelar dos olhos, na pele, o inchaço de barriga, são sintomas evidentes do problema no fígado? A icterícia é um sinal de algumas doenças do fígado, sim. Não significa que todas as doenças do fígado a gente fica ictérico, mas algumas complicações de doença do fígado causam icterícia, que é aquele amarelão do olho, que esse amarelão pode dar amarelão na pele também, pode dar muita coceira, mas ele é um dos sinais que a gente pode encontrar em algumas doenças do fígado, porque nem todas as doenças do fígado causam icterícia, né? Agora, doutora, a perda de apetite, uma perda de apetite é também uma urina escura e também umas fezes claras, elas são sintomas do problema do fígado? Sim, são sim. Um dos primeiros sinais de quando a gente tem um quadro de hepatite é um processo de inflamação do fígado, né? Quando a gente ouve essa palavra hepatite, a gente já logo pensa, né, para separar prato, copo, talher. Não, nem todas as hepatites elas são de transmissão orofecal, transmite pelo prato, pelo copo. Existem muitos processos inflamatórios no fígado, por exemplo, existem doenças virais no fígado, tá? Algumas doenças da vesícula que pode acometer o fígado. Então a gente causa um processo de hepatite e esse processo deixa a urina escurecida, as fezes mais claras. Então esse também é um dos sinais. Esses são os principais sinais e sintomas que a gente tem de forma clara um processo inflamatório para ser investigado aí. Doutora, gordura no fígado é um problema muito sério que acomete muita gente. Eu acredito que no seu consultório muita gente é acometida por esse problema. Sim. Esse problema não é só do homem, também da mulher? Também. Eu vou explicar um pouquinho. Tudo bem? Por favor. A gordura no fígado é uma expressão que a gente usa, não está errado, né? Tecnicamente também está certo chamar de infiltração gordurosa. O nome adequado para isso é esteatose hepática. E a esteatose não é que a gente tem uma doença de gordura lá dentro, que é o pensamento da gente, né? Que tem uma carne, uma fritura, aquela gordurinha que fez esse processo. Na verdade, a gordura no fígado, a esteatose hepática, é um processo de inflamação do fígado. E essa inflamação no fígado pode ser decorrente a várias coisas, né? Pode ser causada pelo quadro metabólico, que daí inclui
o colesterol, que é a gordurinha, o triglicérides, os açúcares, a resistência insulínica, mas a esteatose ela pode ser causada por outros motivos, sem a gente pensar no processo da gordura também, que são as doenças virais. A esteatose pode ser causada por algumas doenças genéticas, algumas doenças autoimunes. Pode ser causada por remédios, que é a esteatose de origem medicamentosa, certo? E tem algumas esteatoses que os pacientes têm que a gente tem uma dificuldade maior de descobrir a causa da esteatose. A esteatose é a doença, não é? Ela também pode ser causada pelo excesso de álcool? Pode. Daí a gente chama de esteatose alcoólica, é assim. Porque a gente tem esteatose por álcool e temos as demais esteatoses, né? Então, o álcool a gente trata de uma forma e as demais esteatoses, ou seja, de origem metabólica, viral, genética, autoimune, a gente fecha o diagnóstico e trata de com outras medicações, com outras condutas. A esteatose não alcoólica, ela também diz que ela pode ser causada por um estilo de vida não adequado. Sim. Do que se trata? Gil, é isso que a gente falou. É a esteatose de origem de síndrome metabólica. Porque a síndrome metabólica, ela inclui tudo. Ela inclui a nossa alimentação, aqueles pacientes que têm excesso de glicose, aqueles pacientes que têm resistência insulínica, que está relacionado ao erro de alimentação, é aquele que está relacionado ao excesso de colesterol, de triglicérides, a falta de atividade física, ao excesso de peso. Então, a esteatose por síndrome metabólica, que está relacionado ao estilo de vida, a gente tem esses componentes associados e alterados. Por aí o H. pylori. Do que se trata? O H. pylori é uma bactéria que vive no nosso estômago, tá? A gente pega essa bactéria através de água, de frutas, verduras, de comidas cruas, comida japonesa que o povo gosta, né? Crua. Então a gente pode contrair essa bactéria e a gente pode contrair dentro da nossa casa mesmo com a maior higiene do mundo. Porque o H. pylori, não basta a gente ter o contato, contrair ele. A gente tem que ter um estômago meio ácido para que ele prolifere. Porque se eu tenho o meu estômago todo bonitinho, com uma alimentação certinha, com o controle da acidez do meu estômago tudo direitinho, eu não estou dando chance para ele se proliferar. Porque ele se prolifera quanto mais acidez tem no meu estômago. E hoje em dia é muito importante a gente cuidar do H. pylori sim, porque ele é responsável por um câncer do estômago, tá? É um câncer que tem tratamento, que tem como curar, tá? Então, por isso é tão importante, não só porque o H. pylori causa muito refluxo, não só porque essa bactéria causa muitas feridas, causa úlcera, mas é uma bactéria em especial que a gente sabe que é causadora de câncer de estômago. Doutora, você diz que o excesso de carboidratos ele causa gordura no fígado. Até que isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Como eu estava explicando anteriormente, a esteatose pela síndrome metabólica, ela inclui isso, ela inclui a parte metabólica. Então, agora vamos voltar na palavra gordura, né? Da onde veio a palavra gordura? Os carboidratos, eles são, quando a gente ingere, eles se transformam em açúcares, certo? Esses açúcares, eles são metabolizados pelo fígado. Quando no fígado, eles são transformados em gordura. Por isso a expressão gordura do fígado, porque é o açúcar que se transforma na gordura. Então, os carboidratos são os principais vilões para quem tem a esteatose de origem metabólica, tá? Mas esses são os principais vilões. Então, pode-se dizer que a alimentação é um fator importante, primordial para um problema no fígado? Exatamente. Gil, se você perguntar para mim, a maioria dos meus pacientes com cirrose, quem são? Eu vou te contar que a principal causa dos meus pacientes com cirrose, uma vez eu tentei levantar essa estatística, mas são pacientes diabéticos e de origem metabólica. Porque a gente sempre acha que paciente com cirrose é aquele que tem cirrose pela ingestão alcoólica, e não é fato. Porque tem um vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, então são causas de cirrose sim. Mas
a esteatose de origem pela diabetes, pelo erro de alimentação, é a maior causa de cirrose, estatisticamente provado. Porque, na verdade, de uma forma popular, quando se fala de cirrose, todo mundo fala que é de bebida. Sim, todo mundo acha isso. Então, não é bem assim, né? Não é. Mas é o conceito de todo mundo. Todos os pacientes que passam comigo, que às vezes eu preciso dar o diagnóstico de cirrose, né? Que é tão desconfortante para o paciente ouvir como para a gente dizer, é a primeira frase que o paciente fala: nossa, mas eu nunca bebi. Porque a cirrose, ela não é uma situação causada pelo álcool, né? Como a gente falou da esteatose, todas as doenças que causam uma esteatose, ela pode virar uma cirrose. Então, do mesmo jeito que o álcool causa esteatose, e é esteatose por álcool, se não tratar, vira uma cirrose, as outras esteatoses de origem metabólica, alimentar, né? A esteatose de origem viral, de origem genética, autoimune, medicamentoso, se não tratar também vira cirrose. Mas é um conceito muito errado que a gente traz, né? Que associa sempre a cirrose ao álcool. Não, isso não é verdade. Na verdade, a esteatose alcoólica ela tem vários níveis, não tem? Tem. Então, esses níveis, o nível mais sério, tem cura? Tem. Quais seriam esses níveis, doutor? A esteatose, não só do álcool, tá? Isso serve para qualquer tipo de esteatose, independente de qual seja. A gente tem nível grau 1, grau 2, grau 3, né? E daí a gente tem uns comprometimentos, que são certas particularidades um pouquinho mais complexas para se entender. Mas o mais importante, que a esteatose é grau 1, grau 2, grau 3. O paciente ele pode estar com esteatose grau 3, pode estar com o fígado inchado, todo comprometido, pode estar tendo alterações das enzimas do fígado, mas se o paciente pega, identifica a causa da esteatose, faz o tratamento da esteatose conforme a causa, faz um controle da alimentação que é extremamente importante, a gente cura esse fígado, porque o fígado é um órgão que tem um potencial de reparação, de regeneração, né? Doutora, quais são os principais carboidratos que, de uma forma geral, podem fazer mal ao fígado? Os principais, que são os que são ricos, mais ricos em açúcar, que a gente chama, né? Os derivados das farinhas, que são os que a gente mais gosta, é o pão, macarrão, bolos, as bolachas, os açúcares refinados, os alimentos feitos de açúcares refinados, os doces, tá? Então, esses são os alimentos de carboidrato que tem alto índice glicêmico, alto índice de glicose. Então, são os alimentos que mais são prejudiciais porque tem um teor muito alto de açúcar. Doutora, com relação aos exames pedidos pela hepatologia, quais são os principais e de que forma eles são feitos? E o resultado, quando um paciente traz até o seu consultório, qual o procedimento? Bom, Sr. Gil, então a gente tem duas fases, né? A primeira fase, quando o paciente procura a gente sem saber o que tem, às vezes para fazer os exames de rotina, a gente pede um ultrassom, que o ultrassom ele consegue ver pra gente o aspecto do fígado, o tamanho do fígado, se tem um processo de esteatose lá dentro, tá? Se tem alguma outra lesão. Então, o ultrassom é um exame primário, né? De triagem, que a gente chama. E tem os exames de sangue, que nós temos exames de sangue específicos para avaliar o funcionamento do fígado, tá? Voltando, ou quando o paciente já leva, a gente identifica que o paciente tem uma alteração ao ultrassom, tem alteração das enzimas do fígado, então o que a gente faz? A gente vai atrás de descobrir o motivo dessa alteração das enzimas do fígado, né? E conforme essas alterações, a gente vai tendo umas ideias, né? Porque a gente tem certas relações com os exames. Por exemplo, as principais enzimas do fígado é o TGO e o TGP, que são as enzimas hepáticas, então a gente já bate o olho e já sabe. Quando o TGO está mais alto que o TGP, a gente já pensa em algumas coisas. Opa, será que foi um vírus? Será que foi remédio? Será que foi um álcool? Então, baseado na relação do resultado dos exames, a gente vai pedindo, a gente vai fazendo as demais solicitações de exames. Pensando em alguma coisa genética, pensando em alguma coisa de origem autoimune. Então, a gente vai pedindo outros exames muito mais específicos para investigar outras doenças do fígado. As doenças do fígado, elas podem ser
hereditárias? Pode sim. E a gente só sabe que a gente tem uma doença hereditária fazendo exame. Não tem como a gente fazer se a gente não souber. Se a gente não vê o primeiro exame, tá? Quando que a gente pensa numa doença hereditária? Eu pego ali uma esteatose, uma alteração das enzimas do fígado, pode ser várias coisas, como a gente falou. Por isso, a necessidade de se fazer o exame, de coletar bem uma história, fazer a anamnese. Então, são aqueles pacientes que já têm um histórico familiar de doenças autoimunes, não relacionado ao fígado. Às vezes, são familiares que têm doença autoimune em outros órgãos, da tireoide, da pele, do rim. Então, a gente já pensa, será que isso daí não é autoimune? Será que não é alguma coisa hereditária? E daí a gente pede os exames. Muitas das vezes, o primeiro exame que a gente pede é de sangue, e que quando vem positivo, quando gera alguma desconfiança da nossa parte, a gente consegue concluir essa suposição da nossa parte com a biópsia do fígado. Então, a biópsia do fígado é um exame para a gente definir de forma concreta o diagnóstico de um paciente que a gente já vem suspeitando pelo sangue. Doutora, a faixa etária de doenças do fígado, ela é apenas de adultos ou não? Não. Existem muitas crianças que têm doença no fígado, né? Eu tenho alguns adolescentes que têm doença no fígado. Eu tenho adolescentes que têm cirrose, tá? Só que nessa faixa etária de criança, de adolescentes, são doenças hepáticas que daí a gente já sabe que são doenças hepáticas já relacionadas a doenças hereditárias, a doenças autoimunes, sabe? Então são pacientes que já têm outros diagnósticos associados. Certas doenças do fígado, a gente só consegue descobrir depois de uma certa idade, depois dos nossos 20, 30 anos, quando as pessoas se preocupam em fazer exames de rotina. Porque o fígado ele é um órgão que ele não dá sintoma. Então o paciente ele não tem um sintoma específico. Não é todo mundo que tem o sinal da icterícia. Então ele não tem um sinal, ele não tem um sintoma. Então por isso que ninguém se atenta em fazer uns exames de rotina para o fígado. Depois dos nossos 20, 30 anos, que a gente começa a fazer os exames de rotina, que daí a gente descobre e se atenta em ir atrás. Então por isso que muitas doenças do fígado são diagnosticadas depois dos 30 anos, justamente porque é uma idade que a gente começa a procurar os médicos para fazer exames. Esses sintomas assintomáticos não preocupam um pouco, doutor? Olha, preocupa, porque tem muitos pacientes, eu tenho muitos pacientes que um dia, na primeira consulta, chegaram para mim e falaram que não sentia nada. E quando a gente foi examinar ou foi fazer exame, o paciente já estava com cirrose, né? Então, são pacientes que lá atrás, se tivesse feito ultrassom, tivesse feito um exame de rotina, poderia ter descoberto que tinha uma esteatose, poderia ter tratado e ter virado a cirrose, né? Mas por não sentir nada, às vezes o paciente já chega já em fase de cirrose, justamente porque o fígado não dá um sintoma específico, né? Os sintomas que o fígado geralmente dá são sintomas tão discretos, ou são sintomas tão associados com o nosso dia a dia que ninguém para pensar que é o fígado, né? Então são dores de cabeça que a gente pode vir a ter, são tonturas que a gente pode vir a ter, são cansaços, são fadigas, mas o dia a dia de todo mundo está tão cansativo, todo mundo está tão fadigado, tão cansado, o sono, que ninguém para pensar, não, é meu fígado, né? Então, e são coisas tão discretas que ninguém vai pensar que é fígado, né? Doutora, sobre a medicina, de uma forma geral, ela avança de uma forma assustadora em todos os níveis. Os congressos, eles são quase constantes. Sim. De que forma, independente de uma especialidade médica, de que forma que são descobertos novos exames, novas curas, novos medicamentos? Os congressos, eles servem pra gente justamente pra gente se reciclar, né? Todo ano tem novidade, todo ano tem algum protocolo que mudou. Então a gente tá acostumado a fazer X, tem alguma coisa por trás que muda o protocolo, então no congresso a gente vai justamente para mudar, para ver o que mais a gente pode estar melhorando, na melhoria.
Conforme a sua pergunta, como é que isso se descobre? São pessoas atrás de nós, são cientistas, são médicos que são focados para isso, para identificar novos tratamentos, para identificar novas respostas ao nosso organismo, né? Como você disse mesmo, Gil, a medicina evoluiu muito, né? E o congresso é a melhor forma que a gente tem para ir se reciclar. É isso que é bom, reciclar, estudar, porque sempre tem coisa nova para estudar. Sempre tem medicações novas surgindo no mercado. Doutora, remédios caseiros. Dizem que o chá de boldo, o suco de melão com hortelã, é mito ou é uma verdade que eles são bons? Gil, o chá de boldo, aquele chazinho que a gente faz da vovó, na verdade, ele não cura o fígado como as pessoas acham. Ele não cura, mas ele ajuda a melhorar os sintomas. Aquele sintoma da dor de cabeça após a ressaca, sabe? Aquela tontura após ressaca, sim. Ele melhora os sintomas, sim. Né? Mas ele não serve como um tratamento, com o objetivo de tratar, de curar. Doutora, como uma médica conceituada, por exemplo, com relação a laboratórios médicos, existe assim uma disputa muito grande. A senhora tem um de preferência ou não? Não. Ou os medicamentos são os mesmos? Porque às vezes, vai numa farmácia, os preços são diferentes, entendeu? É que nem roupa de grifes e tal, são mais caras. No medicamento acontece a mesma coisa? Gil, existem algumas medicações que, não que a gente fale das marcas, mas a gente sabe que são qualidades diferentes, sabe? Então, é sal diferente que a gente chama. Então, tem algumas marcas que chamam mais a atenção da gente, que a gente sabe que é um efeito que é mais eficaz, que são marcas que a gente sabe que já foi feito aquele planejamento piloto, que deu certo. Hoje em dia tem muitos similares. Então, alguns similares, até mesmo antibiótico. Quantas as vezes pediatra? Eu sei que tem muito de pediatra que sofre com isso. Às vezes prescreve uma medicação, é vendido um similar e aquele similar não fez efeito. Significa que a substância não fez efeito? Não. Significa que aquele similar, às vezes, não estava numa dose adequada para a pessoa. Mas não tem como a gente provar isso e não tem nem como a gente julgar isso, né? Mas a gente consegue entender e perceber que certas substâncias elas têm um eficaz diferenciado de outros. É a mesma droga, é a mesma substância, mas são similares que deixam a gente preocupado de prescrever para o paciente. Não está errado prescrever, o paciente não está errado de tomar de jeito nenhum. A gente tem que ir conforme a possibilidade, mas a gente fica com o pé atrás daquilo não dá tanto benefício, ser tanto resultados esperados. Exatamente, porque daí a gente nunca sabe se está na hora de trocar a medicação porque o remédio não fez efeito, ou se não tem a quantidade suficiente, a qualidade suficiente para atingir o benefício. Doutora, qual a sua opinião sobre os genéricos? De uma forma geral. Então, existem os genéricos e existem os similares, né? Os genéricos, que a gente sabe, o que é de passado para a gente, é que eles são fiscalizados pela Anvisa, pela Agência de Vigilância Sanitária. Então, os genéricos, eles têm aquela quantidade, tudo certinho. Esses são os genéricos, que são adequadamente pela lei. E os similares, geralmente, são aqueles que deixam a gente um pouquinho constrangidos em falar de fato que são medicações que não dão tanto sucesso, não. Tá? Doutora, eu gostaria que fosse deixada uma mensagem sua para os nossos telespectadores sobre tudo que foi falado, as expectativas de melhoras na medicina, na sua área. Da minha área. Bom, eu acho a hepatologia é uma área, né, da gastro. Então, o aparelho digestivo como um todo é importante a gente cuidar, da boca até o ânus. Mas o fígado em especial, por ser um órgão que dá poucos sintomas pra gente, um órgão que é silencioso, é importante uma vez por ano a gente passar no nosso médico, seja nosso clínico geral, para fazer exames de rotina,
para investigar se está tudo bem, né? Porque quando ele é comprometido, ele também pode comprometer algumas vitaminas para gente. Porque enquanto o fígado estiver tudo bem, nosso organismo anda tudo bem. E o fígado comprometido, ele compromete outras partes do nosso corpo, a parte do coração, tem o quadro que compromete a parte renal, a parte de pele. Então é importante, né? Mas eu acho que na saúde, no geral, é importante, né? A saúde mental, a saúde do coração, tudo isso é importante. Doutora, para finalizar, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, Eu por que todas agradeço o convite. essas informações, entendeu? E convidá-la para uma próxima oportunidade. Eu Aqui. virei, com carinho. Muito obrigado, doutora. Conversamos com a doutora Denila Vanessa Aiello, especialista em hepatologia. A você um forte abraço. Na próxima semana estaremos de volta.